Olá, adolescentes da PIBMAR, nós estamos aqui mais uma vez juntos para podermos estudar mais um pouco da Palavra de Deus, mais uma porção, que ela venha ao encontro do teu coração nesse momento de isolamento, que você possa parar nesse instante, meditar e aprender um pouco mais com ela. A nossa lição é a lição 5 e ela começa com uma frase que vai terminar lá no final, que ela vai ser completada lá no final. Quem tudo quer. E nosso versículo base está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós vamos aprender, no final dessa lição, a disposição do verbo amar e usar. Como nós temos amado as coisas e usado as pessoas. Ou nós temos que aprender a usar as coisas e amar as pessoas. Nós vamos ver agora a história de um rei que ele amou tanto a coisa e as coisas, os desejos, a concupiscência dos olhos, a ponto de cometer uma coisa gravíssima. O fim desse desejo dele foi uma coisa mortal. Nós vamos aprender com a história dele a como não deixar esses desejos dominar a nossa alma. Será, adolescente, que você tem desejado cada vez mais coisas? Será que você tem botado valor mais nas coisas que você deseja, como às vezes um tênis, uma mochila, a ponto daquilo não sair da sua cabeça, a ponto de você até magoar pessoas que andam com você, que moram com você, como seus pais, que às vezes não podem te dar aquilo que os seus olhos estão desejando? Então vamos prestar bastante atenção naquilo que os nossos olhos estão desejando, né? Eu gostaria de pedir a vocês para abrir comigo em 1 Reis 21. A princípio nós vamos ler do 1 ao 3, para começar a conhecer a história desse rei, o rei Acabe. Sucedeu, depois disso, o seguinte: Nabote, o israelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse assim Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro o quanto ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Nabote não quis atender ao desejo do rei Acabe, que era comprar dele a vinha dele que estava do lado dele. O rei tinha um monte de vinhas, tinha um monte de terreno, mas naquele momento ele desejava a vinha de Nabote. Então, foi aí que a concupiscência dos olhos do rei Acabe começou a entrar no momento de perigo. Nós temos que prestar atenção, a partir do versículo 4, ele nos mostra o quanto o rei desejou aquilo e o quanto ele deixou ser dominado por aquele desejo. O versículo 4 fala assim: Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o israelita, por causa que ele lhe falara. Quanto disse: Não te darei a herança de meus pais. Ele deitou na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Aqui demonstra uma personalidade de uma criança mimada, de uma pessoa mimada, de uma pessoa, não vai me vender não, então eu não vou mais comer, eu vou deitar, vou virar o meu rosto, eu não quero papo com ninguém, quero ficar aqui no meu cantinho sofrendo, porque eu quero aquela vinha. E ele ficou naquele sentimento que foi dominando ele, que foi dominando a ponto de um rei ficar sem comer, ficar mimado. E vamos ver o que ele vai fazer para frente. O versículo 5 diz que ele tinha uma mulher, uma esposa, a Jezabel. É a nossa terceira personagem da história. Então, vindo a Jezabel, mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão?
Ela percebeu que ele estava desgostoso, que ele estava sem comer. A pessoa, quando fica desgostosa, ela fica triste, ela fica abatida. E os primeiros a reconhecer isso são aqueles que moram com a gente, os da nossa casa. E a esposa dele percebeu isso nas atitudes dele. E no versículo 6 ela continua assim: e ele lhe respondeu: porque eu falei com Nabote, o israelita, e ele lhe disse: dá-me tua vinha, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então, no versículo 7, um novo sentimento forma-se através do desejo do rei Acabe. Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ela perguntou assim: você não é o rei? Como é que você não governa com efeito, com poder sobre Israel? Por que você está aí deitado? Levanta-te, homem, come, alegre-se o teu coração, e eu darei a vinha de Nabote para você. Um homem, um rei, dependendo de uma mulher para lhe fazer a vontade. Esse sentimento de tristeza, ele deixou Acabe sem forças. Ele precisava da força da esposa dele para poder realizar os desejos dos olhos dele. No versículo 8, a gente vai ver a estratégia que Jezabel teve para poder conquistar aquilo que o rei estava querendo. No versículo 8 fala assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele. Ela escreveu, ela não deixou nem ele escrever, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. No versículo 10, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele. Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Ela armou um plano de difamar Nabote. Porque assim, se ela fazendo isso, ela levaria Nabote à morte. E nisso o rei teria o seu desejo alcançado. Nesse sentimento que ela teve, nesse plano, teve um sentimento lá no rei de negligência. Às vezes a gente deixa as pessoas fazerem planos para a gente e a gente fica negligente àquilo. A gente aceita o que o outro faz, sem nos importarmos com as consequências daquilo. Que aqui teria uma consequência muito grave. Um inocente seria morto, simples e unicamente para poder satisfazer o desejo de um rei, de um homem que estava lá deitado, cheio de mimimi. No versículo 11, os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Versículo 13. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. No versículo 15 e 16, a gente vai ver agora a reação da Jezabel. Tendo ouvido Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote recusou a dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, é morto.
Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o desejo dos olhos dele, a concupiscência dos olhos. Aqui é uma história que não teve um fim legal, não teve um fim, teve um fim triste para Nabote. Mas aparentemente teve um fim feliz para Acabe. Só que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Ele sabe das nossas atitudes, dos nossos desejos, dos nossos atos. E Acabe não teve uma morte legal, não. Acabe teve uma morte em que os cachorros lamberam o sangue dele, se você for ler mais adiante. E era uma vergonha, era uma morte muito vergonhosa para um rei, um cachorro lamber o sangue dele. Cuidado, adolescente, com o que você tem desejado. Não ame as coisas do mundo. Aqui na nossa lição fala hora da mudança. Depois, quando você puder, você leia os textos bíblicos que estão aí, ó, para você não cair no mesmo erro de Acabe, de desejar tanto uma coisa que aquilo domine a sua alma. Primeiro, não ame as coisas desse mundo. 1 João 2, 15 a 17. Segundo, não dependa de coisas para ser feliz. Lucas 12, 33, 34. E terceiro, busque ter as mesmas qualidades de Cristo. Romanos 13, 14. Essa semana eu quero desafiar vocês a fazer uma atividade, a realizar uma lista do que você já tem para você ser grato, do que você já tem para você ser feliz com aquilo que você já possui. Eu quero que você faça uma lista das coisas que você tem, das roupas que você tem, da escola que você estuda, dos eletrônicos que você possui, das coisas que você tem para se distrair, do seu entretenimento, as coisas que você tem mesmo no seu pessoal e as coisas que a sua família já possui. Listando aquilo que a gente tem, a gente vê que a gente tem tanta coisa e que a gente tem que ser grato por aquilo. Que no dia de hoje, que você, adolescente, possa pensar em ser grato e não cair no mesmo erro do rei, que desejou tanto a ponto da morte de uma outra pessoa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que essas lições falem ao coração de vocês e eu tô com muita saudade de vocês, para a gente ficar juntinho lá na nossa classe, fazendo as nossas dinâmicas e as nossas conversas. Um abraço e Deus abençoe a todos.